Olá, olá a todos, bem-vindos ao nosso direto especial de Natal. Hoje vou ter aqui o Ruben Chama comigo, ele deve estar mesmo a juntar. Vamos falar sobre algumas das vossas questões, de algumas questões que as pessoas comumente fazem sobre o Natal e vamos falar de alguns mitos, digamos assim, que são populares, mas que talvez não correspondam àquilo que na realidade os cristãos acham sobre o Natal. Estou só aqui à espera do Ruben Chama, porque ele vai estar a discutir isto comigo. E então, deixem-me só, portanto, aceitar aqui o pedido para juntar a mim neste momento. Ruben, Ho, deve ho, estar. ho! Olá, Bem, tu finalmente. estás mesmo vestido a rigor. Pai, Procurei estar um pouco. Mas tu também estás à pastor, não é? Os pastores que foram vestir a camisinha aos quadradinhos. é isso. Pronto, estava aqui só a dizer às pessoas sobre algumas coisas que vamos falar hoje, também a fazer um bocadinho de tempo até tu chegares, porque a parte interessante da conversa vai ser contigo. Portanto, como para quem não sabe, portanto, o Chama neste momento é o co-apresentador do Razoavelmente, juntamente comigo, e agora estamos a fazer aqui um especial, um direto especial Natal. Portanto, se calhar uma das primeiras coisas que nós podíamos perguntar-nos era o que é o Natal, afinal de contas. O que é que essa palavra significa? Uau. Portanto, bem, significa tanta coisa para tanta gente, não é? Eu creio que hoje em dia, Natal na nossa sociedade significa, no Ocidente, pelo menos, e um pouco já generalizado com o fenómeno da aldeia global, não é? Com a Coca-Cola e tudo mais. É sempre um período em que as crianças estão felizes, há luzes na rua, coloridas, há prendas, há troca de prendas, há também a família que se junta, não é? Nestes períodos. De forma geral, é engraçado porque até no Brasil, eu acho que isto é muito bom. Portanto, no outro hemisfério, no hemisfério sul, a ideia do Natal foi ganhando uma ideia muito associada ao inverno, a neve, não é? A neve, se não é Let It Snow, White Christmas, não sei o quê. Depois tens, como o Natal ganhou essa imagem, essa estética, depois chegas ao Brasil, o Brasil no Natal está bem calor. Então eu vejo lá o Pai Natal todo encasacado vermelho, com coisas de lã brancas e as pessoas com um gorro vermelho na praia, e isso tem piada. Portanto, o Natal tem esta dimensão para a sociedade, não é? Mas depois também há outra dimensão do Natal, que é a dimensão, acho que é da origem da festa do Natal, com este nome. Sim, o Natal. Não sei se queres falar um pouco sobre isso. Epá, o Natal é, para muita gente, é um dia família, é a troca de prendas, é essas coisas que tu estavas a dizer da Coca-Cola e do Pai Natal. E essas coisas, muitas delas, pelo menos, fazem parte do Natal e são boas, não é? Sim, não são pelo menos, não são nem necessariamente boas, nem são necessariamente más. Mas estava a Há dizer coisas que são algumas delas, positivas. por exemplo, nós juntarmos com a nossa família no Natal é uma coisa boa, não é? Portanto, Sim, agora sim, a questão é, o Natal não é só isso, né? Pelo menos exato. para os cristãos, é a Essa, sua origem. Natal é a celebração do nascimento de Jesus, né? exatamente. Pronto, mas eu também acho que há muito. Ou seja, eu acho que é importante, e nós falámos sobre isso antes de preparar isto. Antes de mais, também dizer olá a todos os que nos estão a assistir. Obrigado por estarem aqui connosco. Já vi a Marta Peneda, apareceu ali. Olá, Marta. Tanta gente, a Isabel Godinho, tanta gente fixe. Olá a todos, bem-vindos. Estamos aqui a discutir um pouco sobre o Natal, os mitos do Natal, a realidade, e é isso que estamos aqui um pouco a falar. O João 13, alô João 13. Então, há várias questões, mas eu acho que, de facto, como tu dizias ontem, quando falávamos ao telemóvel,
é legítimo que as pessoas tenham o seu Natal, não é? O seu Natal, ou seja, estar com a família, mesmo que não acreditem em Deus. Sim, sim. Ou seja, houve uma apropriação, de algum modo, desta época do ano. E herdaram isso do Natal. O que nós vamos falar aqui é da origem cristã do Natal, não é? E a origem cristã do Natal tem de facto outra base, e que tem precisamente a ver com o nascimento de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. E isto tem algumas coisas que se digam, não é? Exato. Portanto, mas uma coisa que muita gente vai dizer é, então, mas afinal de contas, se nós vamos às origens, o Natal é uma festa pagã, não é o nascimento de Jesus Cristo. É o solstício de inverno e isso é que é a origem, não é? Portanto... Sim, pois há aqui uma diferença quando falamos da origem. Por acaso ouço isso muitas vezes, ainda no outro dia estava por acaso nem sei se está aqui a assistir, um amigo meu, no Facebook publicou uma coisa a dizer que já havia Natal antes de Jesus Cristo, que era Saturnal. Às vezes o discurso é um bocado assim, tu dizes que do género, às vezes as pessoas, algumas eu até sinto que é um bocado assim, a pessoa sente-se um bocado ameaçada, digamos assim, de tu dizeres que o Natal, na sua origem, é uma coisa cristã e a pessoa do género não está a celebrar o Natal mesmo verdadeiro. Então, e tu dizes, e a pessoa diz, não, mas é uma festa pagã, por isso nenhum de nós está a celebrar o Natal como deve de ser. Exato. Que o Natal devia ser celebrado como os pagãos celebrariam. Bem, de facto, havia uma festa a 25 de dezembro, que era o Sol Invicto, que havia essa adoração, portanto, de um Deus e outro Deus, não é? Relacionado com o Sol, precisamente, que se celebrava, portanto, precisamente a dia 25 de dezembro. E eu acho isto muito interessante. Eu acho que isso não é exatamente uma questão. Sim, o que houve foi, a dada altura, no ano 354, claro, eu estou a olhar para ali, fui às cábulas, não sei isto. Em 354 depois de Cristo, faz sentido, não é? Foi. Os cristãos, pelo menos quando se recua, sabe-se que foi a partir daí que os cristãos começaram a celebrar, a falar do Natal, e que atribuíram essa celebração à data de 25 de dezembro. E fizeram-no de uma forma, no meu entender, até inteligente. Ou seja, eles não tinham uma data ainda certa de quando é que Jesus havia ter nascido. Ainda hoje não sabemos. Há quem defenda que Jesus até terá nascido mais ali para a altura da nossa primavera. Abril, há quem defenda isso. E que de facto não nasceu 25 de dezembro. Aliás, há muita gente que defende que há poucas probabilidades de que tenha de facto nascido nesta data. Mas eu acho isto muito interessante. Primeiro, eu acho que isso não é relevante. Um irmão meu da igreja de Queluz, o Saúl, que eu acho que não está a ver aqui porque ele não tem Instagram, mas ele nasceu uns dias antes, agora não vou dizer, não me lembro da data, mas foi registado dias depois. O Beethoven, crê-se que nasceu a dia 11 de dezembro e foi batizado a dia 17 de dezembro. E há pessoas que então, sabem que dia é que nasceram. Exato! Até há aquela piada. Até há aquela piada de alguns jogadores da bola que vêm de Angola ou de outro país africano. Não, há a piada de dizer que eles estão a jogar nos Júniores porque foram registados muito tarde. E costuma-se dizer que foram de bicicleta para o registro, não é? Mas tem acontecido esses escândalos, né? Que registram-se muito mais novos e depois descobre-se que são afinal mais velhos e portanto que o valor de mercado estava muito inflacionado. Exatamente. Ou seja, mas isto ainda é mais na antiguidade clássica, até com os filósofos, tem-se uma certa dificuldade, porque não havia a questão de saber a data e de registar a data em que de facto não se celebrava sequer, não havia esta coisa de parabéns, não é? Não havia tanta esta preciosidade relativamente à data em que a pessoa tinha nascido.
E mais tarde tem sido muito mais tardio esta ideia do registro, e mesmo esta do registro, como vemos, no século XX e ainda hoje, há pessoas que se registram bastantes dias depois, ou até meses ou anos depois de terem nascido. Yeah. Portanto, nós não sabemos a data exata em que Jesus nasceu. Mas isso não é muito relevante, sinceramente. Mas olha, O que é interessante... Diz. Não, diz. Não, o que eu acho interessante é que havia um conflito, havia o cristianismo que estava na altura no Império Romano a fazer-se presente, o cristianismo. Não era a religião oficial, já agora, muitas vezes disse isso, mas não era a religião oficial, Eu temos simplesmente aqui uma pergunta era. nos comentários que tem a ver com isto. Acho que devemos ler. Olha, não leias muitas perguntas, nós depois não sabemos as respostas. Não, estou a gozar, lê. Se não soubermos, dizemos que não sabemos, não é? É muito simples. Exatamente. Se já havia uma festa, não foram os cristãos que se apropriaram e, na realidade, esta festa acaba por não ter nada a ver com o nascimento de Jesus, foi apenas uma forma dos romanos perpetuarem a tradição. É assim, estás a ler? Estou aqui a tentar ver aqui. Não foram? Eu acho se já havia uma festa... Não, por acaso não. Eu acho que... Mas eu acho que diz. mesmo que a gente chegasse à conclusão que pronto, que se continuou a fazer a festa naquele dia porque no género havia uma festa e agora então vamos pôr a festa cristã no mesmo dia para continuarmos a celebrar alguma coisa nesse dia. O que é interessante é nós celebrarmos o nascimento de Jesus num certo dia. Não tem de ser este dia. Pronto, a partir daqui a um ano, se quisermos mudar a data de Natal, e agora o Natal é dia 25 de outro mês qualquer, ou dia 1 de outro mês, ou o que for, não tem mal. Exato. Só que também não há mal nenhum em ser neste dia. Eu acho que a origem de porque é que é neste dia, no fundo, não interessa desde que a gente esteja a fazer a festa com a ideia que nós temos, que é celebrar o nascimento de Jesus, até porque provavelmente se mudarmos o dia vamos bater noutro dia qualquer estranho, porque o ano só tem 365 dias e já houve muito mais do que esse número de civilizações no mundo e portanto vai sempre haver algum dia que é uma celebração de outra religião ou de outra cultura ou até uma coisa que a gente não concorda, portanto eu não vejo mal em continuar a ser neste dia, mesmo que seja verdade que inicialmente até, digamos que até foi com má intenção de algumas pessoas, ou com vamos pôr no dia da festa pagã para continuar a celebrá-la, mesmo que isso seja verdade, eu acho que isso não altera o significado que nós temos hoje em dia, desde que a gente esteja a perceber o que estamos a fazer. Não sei se tu... Sem dúvida. Sim, sim, claro que sim. Eu por acaso não acho que tenha sido necessariamente os romanos que fizeram isso, do que li não tenho essa informação, tenho informação que foi, de certo modo, uma forma de cristianizar esta... Claro que está, quer dizer, é um pouco difícil onde é que começam os romanos e onde é que acaba o cristianismo, porque a determinada altura houve muitos romanos que se tornaram cristãos. E claramente houve o que os romanos faziam, uma coisa interessante. Os romanos faziam, quando chegavam a um sítio, havia uma aculturação. Havia substituição de determinadas tradições daqueles povos que conquistavam e substituíam-os por festas romanas e coisas romanas. Aqui há uma mistura dos deuses egípcios com os romanos. Eu tenho essa ideia, em alguma parte no fim do Egito, digamos assim, que vê-se que começa a haver esculturas que são tipo meio deus egípcio, meio deus romano. Tem ideia que isso acontece. Sim, ou seja, há uma coisa que se chama sincretismo, que é misturar as religiões. Por exemplo, o próprio Sol Invictus tem a ver com o mitraísmo, que também é assim uma religião assim meio sincrética, que vai beber a muitas fontes, de algum modo. Tem a ver com o nascimento do Sol, lá está o solstício de inverno e tudo mais. Mas o que houve é, sim, okay, ou seja, se as pessoas estão habituadas a festejar nesta altura, então nós temos uma razão para celebrar, que é o nascimento de Jesus. Não temos uma data. Se as pessoas estão habituadas a festejar nesta altura, por que não? Sim, e eu acho que isso não é necessariamente negativo.
é interessante, passamos, porque isso não é necessariamente. passamos aqui a outro Hã? ponto. Ia dizer, se calhar passamos aqui aos outros pontos, porque senão vamos esgotar o nosso tempo todo e não falamos das outras coisas aqui que interessantes que tínhamos para falar, que é a questão afinal de contas, algumas pessoas vão perguntar, então, mas para que é que nós celebramos o nascimento de uma pessoa que não existiu? Há pessoas que vão dizer isso dessa forma. Estou-me a rir só porque... Claro. Não, sim, não, mas é uma boa pergunta, porque se de facto Jesus não nasceu, esta discussão é um bocado estúpida. Se de facto Jesus não tivesse existido. Eu gostava de usar essa pergunta para dizer uma coisa que eu concordo com a pessoa numa parte, ou seja, se de facto Jesus não existiu, não faz sentido nenhum nós celebrarmos o nascimento dele. E embora isto possa parecer uma coisa muito óbvia, há muitas religiões no mundo que não veem as coisas desta forma. Por exemplo, certas religiões não têm a sua lógica, digamos assim, ancorada em acontecimentos históricos. E eu uma vez até falei com um hindu e ele disse-me assim, para mim, estas figuras, estes deuses, estas figuras históricas, porque a gente pergunta, vocês não têm nenhuma figura histórica? Os cristãos têm Jesus. Ele disse, não, e ainda bem, porque assim ninguém discute se ele existiu ou não, e não há nada disso central. Portanto, isso para mim até é bom. Do género, o estar ancorado nessa realidade histórica, para ele isso era um problema. Ele, porque a essência se calhar era mais, acho eu, a forma, não sei também muito sobre o hinduísmo, por isso se eu disser um disparate, peço desculpa. Mas para aquela pessoa com que eu falei, parece-me que a mensagem, o central dele era mais como é que eu utilizo estas metáforas religiosas para ter uma boa mensagem de vida e não me interessa se isto realmente há um Deus que é um elefante, pronto, ou não sei o quê. Não, mas e há muita gente, e há muitas pessoas, até cristãs, que também acreditam, também pensam assim, ou seja, que não, há muitas pessoas que, sim, que ainda hoje diriam, pronto, a questão não é se existiu ou não, é se funciona, se é importante para mim, Yeah. se me ajuda a sentir-me bem, se ajuda a fazer o bem, isso é que é o relevante. Há muitas pessoas que pensam assim, mas para essas pessoas em particular, estas pessoas que gostam de algum modo do cristianismo, mas não acreditam muito na existência de Jesus Cristo, eu tenho boas notícias. Boas notícias porque existem bases para sabermos que Jesus existiu. Existiu mesmo. Nomeadamente, eu posso dizer uma e depois, se tu quiseres, podes dizer. Força. Eu não sei se as pessoas conhecem um cético que é o Bart Ehrman. Ele é um dos maiores estudiosos do Novo Testamento e ele é cético no sentido em que ele não acredita na parte sobrenatural. Portanto, mas ele acha que Jesus existiu e ele acha tanto que Jesus existiu que até escreveu um livro a dizer que Jesus existiu. Portanto, embora ele não seja cristão, e ele de todo mesmo, porque ele normalmente é... Não é todo cristão, ele é muito... É o indivíduo que normalmente está do outro lado do debate, em que nós estamos a debater contra ele, normalmente. Mas neste caso ele diz, bom, eu acho que Jesus existiu, e um dos argumentos, acho que é interessante é, se nós lemos nos Evangelhos, diz que Jesus cresceu em Nazaré, né? Que Jesus de Nazaré. No entanto, os judeus estavam à espera do Messias vir de Belém, né? Nós depois temos uma história do nascimento de Jesus que fala que ele nasceu em Belém. Mas nessa história, na história de Lucas, ele acaba por nascer em Belém por causa, digamos assim, de uma espécie de um incidente. Digamos que houve um recenseamento e eles tiveram que se mover e não sei o quê. Portanto, se calhar, quer dizer, se não tivesse havido aquela viagem, Jesus não iria nascer ali, né? Pronto. Mas o que ele diz é, então, mas se estamos a inventar uma figura, se estamos a inventar um Messias, não vamos dar-nos ao trabalho de contar esta história enorme. Nós vamos dizer, especialmente há evangelhos que nem sequer dizem nada sobre Belém, por exemplo, Marcos não diz nada. Então, porque é que nós não vamos nós não dizemos logo que Jesus nasceu em Belém? Se vamos inventar uma pessoa que não existiu, ao menos inventamos como deve de ser. Sim. E é um bocado esse argumento que é usado. E depois existem várias fontes também fora da Bíblia que dizem que falam de Jesus, né?
historiador. Sim, não, mas antes de ir lá é interessante perceber uma coisa. Em termos de história, hum, há pessoas que nós acreditamos, figuras na história que nós acreditamos que existiram, mas que só se escreveu delas, só se tem documentos a falar sobre elas, muitos séculos depois delas terem vivido. E não há nenhuma discussão no meio académico que estas pessoas existiram. E estamos a falar de séculos de existência, de distância entre a pessoa ter morrido e haver um documento a falar sobre ela. Sobre Jesus é interessante que o primeiro documento a falar sobre Jesus, escrito, que se conhece, é cerca de 25 anos depois de Jesus ter morrido. Isto em termos de história pode parecer um bocado esquisito agora para os nossos olhos, porque temos televisão, temos telemóvel, temos vídeo. É mais recente que isso. Isso portanto, há quem diga que até há documentos, que há certas cartas de Paulo que falam de Jesus que são mais antigas, desculpa, ou seja, são mais perto do acontecimento do que essa data. Portanto, não é uma data otimista, não é uma data. Sim, esta não é uma data otimista, sim, esta é uma data mais pessimista até. Exato. Mas mesmo essa data pessimista é muito, muito recente, ou seja, foi escrita num período em que ainda havia pessoas que viveram com Jesus. E depois há cartas, há livros, depois mais com 40 anos depois, alguns dos evangelhos escritos mais tarde, mas 40 anos depois de Jesus ter morrido, o que é pouco, uma vez que morreu cedo. Jesus morreu com cerca de 30 e tal anos. Exato. Portanto, mas também há, como tu estavas a dizer muito bem, há documentos extra-bíblicos, ou seja, pessoas que não sequer eram cristãs, que atestam a existência de Jesus. Estamos a falar, por exemplo, de um historiador romano e judaico, o Flávio José, que é um excelente nome para pôr um filho, se alguém estiver a pensar. Flávio José, para quieto, se faz favor! Eu gosto mais de quadrágodas. Por acaso, foi um dos primeiros cristãos. Quadrágodas é... Claro, tu és um matemático, faz todo o sentido que quadrágodas seja o nome a dar um filho, que horror. Mas, além de Flávio Josefo, poderíamos falar de um Tácitos. Há várias, ou seja, mais que uma fonte extra-bíblica e fora de pessoas que não eram cristãs, que atestam e falam sobre a existência desta pessoa que era Jesus. E, portanto, esse assunto, no meio académico, não é uma questão. Jesus ter nascido, nem foi uma discussão propriamente com argumentos durante toda esta história. Sim, o Bart Ehrman até diz que não há nenhum historiador, claro, não há quase nenhum historiador sério que diga que Jesus não existiu. Há historiadores que acham que ele não ressuscitou, claro. E há uns... Essa é outra questão. Mas essa é para o live que vamos fazer na Páscoa. Claro, isso é diferente. mas que existiu é uma coisa que é mais ou menos consensual. E acho que até a maioria das pessoas acha que Jesus existiu. No entanto, eu acho que há muitas pessoas que acham que ele não existiu, mas que nunca pensaram muito no assunto, porque eu vi uma notícia qualquer que dizia que uma porcentagem da população, já não me lembro bem qual era, mas era grande, dizia que Jesus nunca existiu. E eu pensei, mas a sério, pronto, as pessoas têm o direito de achar isso, mas acho que convido a pesquisarem, se calhar a ler o livro do Bart Ehrman. Que é eu sugeria um livro em português, muito bom, sobre estas e outras questões que nós estamos aqui a falar, que é um livro que se chama Misterioso Jesus, que o GBU editou, e é bom. É um livro que é uma pesquisa séria sobre o Jesus histórico. E é muito interessante lerem esse livro do Manuel Rainho, que já esteve aqui em alguns dos nossos podcasts. Já teve mais. Podcasts. Exato. Podcasts. Forma de dizer podcast. E vale a pena lerem, porque é de facto muito bom em termos de contexto histórico, pesquisa histórica, dos vários relatos, dos vários contextos, e sobre muitas destas dúvidas que ao longo da história foram surgindo e a resposta que normalmente se tem de uma forma intelectualmente honesta. Diz lá. E agora quero perguntar-te uma coisa para terminar, que é o seguinte. Eu daqui a uns dias tenho a minha véspera de Natal, tenho o meu jantar em família, vou comer coisas que eu gosto, vou estar com as pessoas que eu gosto.
vou receber e dar uns presentes. O que é que me interessa se Jesus existiu ou não existiu? Isso foi há uma data de tempo. Eu faço aqui a minha vidinha e o que é que isso muda a minha vida? Essa é a questão para os milhões de dólares, não é? Como se Há costuma muita dizer. gente que existiu, O que é há tanta gente que nasceu e morreu e eu nunca soube, e tanta gente, reis, não sei o quê, e não me faz diferença nenhuma. E não aquece nem arrefece, não é? O que é que me interessa isso? Sim, essa é uma excelente questão. A diferença, o que os cristãos acreditam, o que eu acredito, E um, eu também e, acredito. também acredito, isso é Então, engraçado. já vi. É que esta pessoa, Jesus Cristo, não era uma pessoa, era um humano como nós, mas não era apenas humano como nós. O que nós acreditamos, e é muito interessante, é que esta pessoa, aquele bebé frágil, aquele recém-nascido, escrevi isto no outro dia, porque estava a pensar sobre isto. É a resposta de Deus ao problema do mal. É o início da resposta de Deus ao problema do mal, ao problema do sofrimento, ao problema da aparente falta de sentido da vida. Na medida em que sofremos, não é? Na medida em que morremos, na medida em que há este vírus estúpido, na medida em que vemos pessoas a ficarem doentes, em que vemos guerras, em que vemos corrupção, tanta coisa. Eu acho, e Deus não nos criou para isso. Não nos criou para isso. E o que os cristãos acreditam é que Jesus nascer, aquele bebé, é Deus a fazer-se presente na história em carne. Ou seja, é Deus no corpo daquele bebé. É Deus na pessoa de Jesus e que veio cá para fazer a diferença. Veio cá para fazer a diferença de várias formas. Veio cá para falar sobre a sua visão, sobre quem é Deus, sobre quem nós somos, sobre o futuro que Deus tem para a humanidade, um futuro de restauração, um futuro de justiça, a justiça social que nós estamos tanto a falar nos dias que correm. Sim, há de haver um dia, podem ter a certeza, que Deus há de consertar todas as coisas e não vai haver racismo, não vai haver injustiça, não há de haver corrupção, não há de haver nada destas coisas. E aliás, eu enquanto cristão, porque acredito nisso, tenho mais forças até para lutar contra o racismo, contra a corrupção, contra a injustiça social, contra os desequilíbrios e a falta de dinheiro e de sustento para as pessoas mais pobres. O que Jesus ter nascido é a afirmação que Deus se importa comigo, se importa contigo, Henrique, e que se importa com cada um que está aí nas vossas casas. Eu poderia ter muito mais a dizer, mas lá está, temos um budget, nós recebemos ao minuto e o GBU não tinha mais para nos... Estou a gozar, claro. Mas pronto, para não nos alongarmos mais, frisar isto. O Natal significa que Deus se importa com nós humanos, que somos criados por Ele, e que tem um plano para cada um de nós, e que Deus nos ama. E acho que Um dos títulos que se costuma dizer que foi previsto quando, antes de Jesus nascer, se dizia que ele havia de ser isto, havia de ser aquilo. Uma coisa que se diz é que será chamado Emanuel. Não é o Emanuel da música Timba, que é o nome, mas o Emanuel como título, como adjetivo. Em hebraico significa Deus conosco. Deus está connosco. E se nós acreditarmos nisso, é a mensagem do Natal. se nós acreditarmos nisso realmente, mesmo a sério, que Deus realmente existe, criou isto tudo e que Ele nos ama e que se preocupa connosco, que é uma coisa interessante pensar, quando eu penso, as pessoas às vezes pensam, o Presidente da República tirou uma fotografia comigo, mas ele vai para casa e nunca mais pensa nisso. Mas Deus preocupa-se connosco. Deus que é muito mais... Aliás, é porque é uma coisa importante. Muitas vezes há pessoas que fazem esta pergunta e eu percebo a pergunta. Mas porque se Deus é tão importante para Deus que nós sabemos que Ele existe
Então porquê é que ele não escreve no céu? Olha, eu existo. Porquê, porquê é que não se torna mais óbvio? E isto é uma coisa muito importante. Talvez É que pode ser não, desenvolvida em mais profundidade num episódio. num podcast, mas deixa-me dizer isto. Isto é o Henrique a mandar-me calar. Não, Mas, deixa-me. um pequeno teaser. É um teaser, exato. Mas deixa-me só dizer que Deus não está apenas interessado que nós saibamos da sua existência. Não é uma questão de informação. Não é uma questão de informação. É uma questão de relação. Yeah. E isto é uma coisa muito importante. Pode haver muita gente que acredita que Deus existe e não tem relação nenhuma com Ele. Isto é uma coisa muito esquisita, mas desafiem, falem sozinhos, ninguém tem que saber, pelo menos no início. Fechem-se no quarto se quiserem e experimentem. Falem com Deus. Se Ele existir, eu acredito que Ele existe. Vocês podem provar como Deus é bom. Convido toda a gente a fazer isso e até mesmo aqueles que estão a ouvir o podcast que já têm uma relação com Deus, falem com Ele, mesmo se calhar, porque a gente às vezes com a correria a gente não para orar e não para ler a Bíblia e uma frase que eu vi no outro dia dizia assim: se tu não tens tempo para orar nem para ler a Bíblia, então se calhar andas mais ocupado do que Deus quer que tu andes, uma coisa assim. Portanto, Pau! pronto. Portanto, eu acho que nós devemos também aproveitar esta altura do Natal para reencontrar Deus na oração e a ler a Bíblia e falar com Ele, porque Ele, no fundo, Ele quer o melhor para nós e na Bíblia diz que nós podemos tratá-lo por Pai, que é uma coisa que eu acho que é fantástica. Muito bem. Sim. Se calhar terminamos por aqui. Chama, queres dizer mais alguma coisa? Quero dizer que podem seguir o nosso podcast no no Spotify e também numa outra qualquer, como é que é? Diz lá? É Anchor? YouTube, é assim, está em várias plataformas, mas é assim, no fundo é o Spotify, YouTube e Apple Podcasts. Exatamente. Estamos lá, falamos sobre várias coisas. Nós acreditamos, o GBU acredita numa fé que pensa e numa razão que crê. Portanto, não acreditamos que há necessariamente uma clivagem entre a razão e a fé. Acreditamos no diálogo, acreditamos que eu e o Henrique podemos até discordar sobre algumas coisas e que o diálogo é importante na nossa relação. Portanto, quer tu acredites em Deus ou não, ouve-nos, manda-nos mensagens, manda-nos perguntas sobre temas que tu achas que devam ser debatidos. E nós temos o maior gosto em falar sobre o assunto e aprender também na pesquisa que fizermos e na discussão que tivermos. Tá. É isso mesmo, chama disso tudo. Portanto, até à próxima e desejo a todos um bom Natal, um Feliz Natal, um Santo Bom Natal, malta. Vou dizer. Adeus. Com licença. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.